Boa Boa noite. noite. Como estamos? Bem. Gente, como é que tá o áudio aí para vocês? Tá tudo certinho? Dá para ouvir bem? Euripides, que prazer ter aqui você de novo aqui no meu Instagram. Prazer todo meu e do meu público, tenho certeza. Muita informação relevante. Hoje a gente vai ter muita informação importante. Ó, deixa eu colocar aqui. Principais cânceres femininos. Vamos colocar femininos, né? A gente deu uma priorizada nesses para falar dos mais importantes no geral aí no mundo, né? O que está acontecendo aí com essa doença que já está ultrapassando doenças cerebrovasculares. Então é um motivo aí de saúde pública mesmo, que a gente precisa estar frisando, que alguns são bem preveníveis, evitáveis, depende de hábitos, depende de muita coisa aí que dá para fazer antes de precisar remediar um problema, né? Ó, então vamos apresentar aqui para o pessoal. Algumas pessoas vieram através da sua página, algumas estão vindo através da minha, né? Eu sou a doutora Raquel Machado, eu sou ginecologista e obstetra. Doutor Euripides, então, nós somos colegas agora aqui em Mineiros, Goiás, né? Então, eu sou gineco, eu falei. Apresenta aí pra gente, Euripides, que você, além do meu colega aqui, nós somos professores aqui em Mineiros. Eu atuo já há 15 anos na cirurgia geral, na coloproctologia, e há uns 2 anos na gastroenterologia integrativa, e levando agora informações de qualidade de vida, e comecei a dar aula agora, né? Um desafio novo aí. Depois de velho a gente inventa moda, né? Mas tô gostando. Ó, mas a gente, antes de tudo, eu acho que é porque a gente não, eu aprendi isso muito cedo na faculdade. A gente, antes de ser médico, a gente tem que entender que a gente tem um papel muito importante como educador, né? Eu acho que agora quando você entrou na integrativa, você percebeu como que a parte da educação é muito mais importante, né? Então, quando eu entendi isso antes, né, eu na sexualidade, eu percebo que quando eu entro com o meu papel de educadora, como isso é muito mais revelador e como isso cura muito mais as minhas pacientes. Então, às vezes, eu levo muito mais o tratamento através da educação básica do que através da medicação, né? Então, a gente é, antes de tudo, um educador, né? Então, assim, isso para mim já é nato. Isso já para mim já é nato, né? Então, assim, levar para os alunos tudo bem, mas isso é nato nosso, né? E eu tenho que ensinar meus pacientes, a comer e a evacuar. De novo. Exatamente. Depois de novo. Então, vamos falar, então, o que a gente veio falar, então, para essa? A gente vai falar dos cânceres femininos, né? Mas, então, uma coisa que você mandou para mim, né? Quais que são as principais causas de morte entre as mulheres, né? O que a gente tem de principal causa de morte entre as mulheres ainda hoje? Pronto. Provavelmente o coronavírus vai dar uma embaralhada nisso aqui, né? Que ainda isso aqui é antes desse novo fator de morte aí que está ocorrendo. Mas na ordem do top 10 das mortes para mulheres, a primeira ainda é doenças cerebrovasculares, a segunda, doenças isquêmicas do coração, a terceira, pasmem, ainda morre muita gente de gripe e pneumonia, então provavelmente isso aqui com o Covid vai subir, né? Diabetes, câncer dos órgãos digestivos é o quinto, ou seja, aí a minha área entra, que é o coloretal, é um deles, né? De estômago também está junto. Outras formas de doença do coração é o top 6. Top 7, as doenças relacionadas à pressão alta. Top 8, as doenças crônicas das vias aéreas inferiores, bronquite, asma. O top 9, câncer de mama, que aí já entra na sua área. E o top 10, os cânceres genitais femininos. Então, esses são os que têm mais matado as mulheres.
E a maioria do que vocês estão vendo aqui são coisas evitáveis, que com mudanças de hábito e qualidade de vida nós conseguimos pelo menos reduzir essa mortalidade. É interessante que normalmente as pacientes elas entram no nosso consultório sempre com aquela história assim, eu vim aqui para poder consultar porque na minha família tem muita história de câncer, né? Porque as pacientes, elas creem muito que simplesmente por ter tido uma ou outra história de câncer na família que elas estão correndo esse risco. Mas o que a gente percebe é que até mesmo, e a gente vai falar muito sobre isso, né? É que os hábitos de vida, sim, nos cânceres, até no câncer de mama, que eu vou falar hoje, está responsável aí por até 80% dos casos dessas pacientes, né? De câncer de mama. Então, a gente vai falar como que a obesidade, ela tá importante até no câncer de mama, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso pela frente. O pessoal pega muito na genética, mas a epigenética, que é o efeito do meio na gente, influencia muito mais. Você, sua mãe, sua avó, seus familiares têm hábitos semelhantes. Então, isso está mais relacionado ao câncer do que propriamente o gene do câncer, né? Que também tem seu efeito, mas junto com o meio para manifestar. Então, entrando nessa questão do câncer, igual a gente falou, um dos principais problemas de saúde pública no mundo, já está entre os 4 principais causas de morte prematura na maioria dos países, seja desenvolvido, subdesenvolvido, está em ascensão em todos eles. A incidência e mortalidade por câncer vem aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional, como também pela mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente aos associados ao desenvolvimento socioeconômico. Então, eu coloco aqui nível de industrialização do país, níveis de higiene, que você vai falar no câncer de colo de útero, com certeza, né? Que isso aí, até eu não preciso ir longe, não é só colo de útero, não, é de pênis também. Então, eu vou pincelar a parte que eu entendo, dentro da que você entende, o pessoal vai ficar bem completo isso. Então, nas mulheres agora, que é o importante, exceto de pele não melanoma, que de pele é muito prevalente e é um câncer muito curável, né, por causa do país tropical igual o nosso. Algum câncerzinho de pele a pessoa tem, isso vai num dermatologista, queima aquilo ali, resolve bem, tá? Os cânceres de mama, em primeiro lugar, isso já tirando as outras causas, só falando de câncer, tá? Cólon e reto, que aí entra a minha, já passou, é no terceiro, já está ficando em segundo lugar. Colo do útero, que aí é com você, novamente. Depois, em menor quantidade, empatando ali, tem pulmão e tireoide. E o pessoal tem um medo da tireoide, né? E ela está lá atrás, sendo que tem outras coisas mais evitáveis aí que a gente consegue correr atrás, né? Então, vamos falar um pouquinho então do câncer de mama agora? Deixa, Raquel, eu dar uma pinceladinha na questão do câncer de pele, já que é o mais prevalente em homens. Vamos falar do câncer de pele. Inteiro. Então. Só pincelar mesmo. Que como que você tem que evitar, tá? Limitar a exposição à radiação ultravioleta. Aí cai num dilema, né? O pessoal da integrativa fala muito da vitamina D, tudo. Porém, 15 a 20 minutinhos, aí você vai com a superfície maior do seu corpo tomar esse sol, mas proteja as mãos, as costas das mãos e seu rosto, porque são locais muito sensíveis ali e chance de dar aqueles câncerzinhos, começa marronzinho, né, o vaso celular, tudo. Então, cuidando disso, dessa parte. O restante do corpo, 15 a 20 minutos por dia, não mais do que isso. Tá sempre usando roupas adequadas, usar chapéu, protetor solar. Tomou o seu sol, depois para o dia a dia, pode passar um protetor solar, tá? Óculos de sol ajuda também, tem que ver se tem fator de proteção nesse óculos de sol. Evitar bronzeamento artificial, isso aí já tem vários estudos mostrando o problema disso. Prestar atenção em pintas irregulares, isso é importantíssimo.
entra no conheça-te a ti mesmo, né? Começar a observar seu corpo, tem uma pinça aí que está mudando de, vamos dizer assim, de características, e puxando sardinha aqui para o meu lado, né? A saúde intestinal melhora a imunidade, que 80% do tecido de defesa está ali. Então, com certeza, o intestino saudável é sinônimo de pele e anexos saudáveis. Isso eu não tenho dúvida disso. Aí agora a gente vai entrar no primeiro, entre as mulheres, fora o câncer de pele, que é o de mama, que você vai falar com maestria, com certeza. Então, gente, uma coisa interessante do câncer de mama, que eu já estava falando para vocês, é que, apesar da gente falar da importância de se conhecer a história genética da família, é importante a gente saber que, daqueles casos de que a gente tem a alteração, aquele gene mesmo, né? Vocês lembram? A gente ouviu muito na época da Angelina Jolie, né? Que tinha o BRCA1, o BRCA2, né? Aqueles genes que eram muito famosos, né? Lógico que tem outros genes que são importantes nisso daí, mas esses que são os mais famosos, a gente tem aí de 10, vamos exagerar, 10 a 20%, exagerando, 10 a 20% só dessas mulheres é que vão ter alterações realmente nesse tipo de gene. A gente vai ter, então, 90, 80% das pacientes com caso de câncer que nunca nem tiveram parentes, às vezes, com câncer de mama na família. E aí, de onde é que surgiu, né? Por que que teve esse câncer, né? Então, às vezes, isso não teve relação apenas com a genética, mas foi o que o doutor usou para a gente, o doutor Eurípides falou, que é o que a gente tem chamado de epigenética, né? Que são que é o que a família, o que a gente tem feito dos nossos hábitos de vida. Então, é o tabagismo, a má alimentação, né? São os nossos hábitos do dia a dia, né? Então, o que a gente tem falado é a obesidade, o etilismo, né? A não prática de atividade física, os alimentos industrializados, né? Então, são essas coisas que estão relacionadas ao câncer de mama, né? E o que é importante do câncer de mama da gente falar é da prevenção do câncer de mama, é não só da gente fazendo o autoexame, a mamografia, mas pensar na prevenção mesmo é de tornar a prática das mudanças dessa dia a dia da nossa rotina, né? Não é só ir anualmente ao médico, não é só fazer a mamografia, mas se você sabe que esses fatores podem te levar ao câncer, é fazer esse tipo de mudança, é abandonar o cigarro, é abandonar a bebida alcoólica, se alimentar adequadamente, fazer atividade física, cuidar da sua saúde intestinal, né? Que são elas que vão te proteger realmente de desenvolver esse tipo de câncer, né? Lembrar que o autoexame das mamas, eles vão pegar lesões já maiores, então isso não vai impedir. O ideal é que você faça exames que peguem as lesões o mais precocemente possíveis, no caso com a mamografia, a depender da idade, ultrassom de mamas, a depender da idade, né? Então, isso é o mais importante para essas pacientes, né? Deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu ia falar. Acho que era só que eu ia falar. E quanto mais cedo você pegar essa doença, quanto mais cedo você diagnosticar, você tem aí um prognóstico muito melhor da doença, um prognóstico aí de cura, até 95% de cura, né? E hoje em dia, com as técnicas de oncoplástica, que nós chamamos, que é o tratamento de cura do câncer junto com técnicas de plástica, a gente tem conseguido tratar o câncer e deixar a estética das mamas mais bonitas. Então, quanto mais precoce a detecção, uma estética mais bonita e uma taxa de cura maior também, que é o mais interessante para o caso do câncer de mama, tá bom? Perfeito. É bem estigmatizante, né? Que pega uma região erógena da mulher, da libido. Então, vamos dizer assim, tem que realmente estar de olho para evitar realmente essas mutilações, né, que às vezes ocorrem, né, Raquel, que às vezes é necessário mesmo, dependendo do grau do avanço da doença.
é interessante também que todos os trabalhos que mostram também que o maior fator, isso é interessantíssimo, todos os trabalhos que a gente pega, principalmente os americanos, o maior fator de recidiva de câncer de mama está associado à obesidade. Assim, é a obesidade. O maior fator de recidiva é a obesidade. Então, aquelas pacientes que tiveram aparentemente cura e depois a gente percebe que teve recidiva, ou seja, o câncer voltou, são pacientes que estão acima do peso. Ou então, com consumo inadequado, alimentação inadequada, principalmente com carboidrato, excesso de gordura inadequada, né? Então, aí tem uma saúde intestinal inadequada, prática de atividade física inadequada, então são pacientes que estão acima do peso. Para a gente entender que, às vezes, o paciente ele está lá, está acima do peso, está acreditando que aqueles exames de rotina estão normais, né? Então, o paciente, às vezes, ele se apega naqueles exames dessa medicina ainda muito tradicional, né? Ah, não, meu colesterol tá normal, meu hemograma tá normal, né? Eles ainda acreditam que existe saúde, né, na obesidade, né? Então, para entenderem que o maior recidivo ainda nessas pacientes é a obesidade. Isso já está mais do que comprovado nos trabalhos da mastologia, né? Que o maior fator de recidiva de câncer de mama é a obesidade, tá? Para vocês entenderem como que isso é importante fator no câncer de mama, tá? Pronto. Então, assim, nós vamos parecer um pouco disco furado aqui, porque os fatores relacionados ao próximo, que é aí sim minha área, o câncer de cólon e reto, está totalmente relacionado a todos esses fatores que a Raquel falou. Então, assim, hábitos, condições de vida, até questões de recidiva também já tem estudos mostrando isso, tá? Então, vamos lá. Fatores de risco que influenciam o desenvolvimento do câncer coloretal. Má alimentação, a Raquel falou também para a mama. Vamos lá, gorduras ruins. O que é gorduras ruins? Essas gorduras trans, né? As gorduras industrializadas, esses óleos refinados, gente, isso aí é um veneno. Tem que voltar às origens, voltar aos nossos ancestrais aí, que comia a famosa banha. Mas quando a gente prega isso, Raquel, é engraçado. A pessoa começa a comer isso e engorda mais ainda. Por quê? Porque não tirou o carboidrato. Não tira carboidrato. Não tem almoço grátis, gente. Você quer aumentar a gordura de qualidade, que seja, tem que diminuir o carboidrato. Seu corpo é flex, tá? Total flex. Funciona a carboidrato e a gordura. A gordura é mais difícil de pegar, mas quando pega, é o melhor combustível que você vai dar para o seu corpo se alimentar. Isso é só um adendo, né? Os processados, os ultraprocessados, batendo na mesma tecla que você disse para a mama. Agora, uns detalhes. Você que tem intestino preso, você tem uma chance maior de câncer de cólon também, porque aquilo que tinha que sair está ficando em contato com a parede do seu cólon ali, precisa de um turnover celular maior ali, e isso pode acontecer um escape da defesa, da apoptose, da defesa do sistema imunológico e virar um câncer. Entra também a questão dos pólipos, que na colonoscopia a gente faz a retirada. Numa colonoscopia diagnóstica eu já retiro os pólipos. Histórico familiar influencia sim, nesse caso, com um peso relativamente maior, mas o que acaba acontecendo? Se você tem um parente com câncer de cólon antes dos 45 anos, por exemplo, meu pai teve 38, você vai tirar 10 anos da idade do seu pai e vai começar a sua prevenção do câncer de cólon aos 28, por exemplo. Então tem que ter isso em mente, tá? Os parentes de primeiro grau têm um peso maior aí na influência nesse câncer. Pacientes portadores de doença inflamatória, doença de Crohn, retocolite, por esse aumento de descamação, né, de inflamação no local, tem uma chance um pouco maior de câncer de cólon. São pacientes que têm que acompanhar mais.
E tem as síndromes genéticas, que são mais raras, né? 5% dos casos de câncer. São os lynches, as poliposes adenomatosas. Isso é raro. Isso, o paciente, quando tem isso, você descobre cedo, tem que tirar o cólon todo. Se ficar um pedacinho de cólon, tem chance de ter câncer ali. É um pouquinho mais enjoado, tá? Sinais de alarme do câncer de cólon, que é importante. Tem algum desses sintomas, procurar pode ser um clínico geral, pode ser um proctologista. Por que não? Uma ginecologista. Ginecologista, ela sabe te orientar, fala, ó, 45 anos, não fez sua prevenção de câncer de cólon, não, vou pedir uma colonoscopia. Eu fico feliz quando chega a colonoscopia de colegas, que a gente vê que não são todos que têm a cabeça aberta, igual a doutora Raquel, tudo. Então a gente tem que estar fazendo esse serviço de informação pública mesmo. É um dos papéis do papo de reto. Então, sinais de alarme. Estágio inicial, câncer coloretal, não costuma apresentar sinais ou sintomas, o que dificulta a sua detecção precoce, tá bom? E tem um outro porém, quanto mais próximo do ânus, mais rápido ele me dá sinais, porque eu consigo ver sangue exteriorizando, um cocô que saía normal começou a sair em fita, dificuldade para evacuar. Agora, o que está lá no cólon direito vai dar sintomas mais gerais, como anemia, uma fraqueza, um mal-estar. Quando você faz o diagnóstico, já está invadindo parede, invadindo órgãos próximos, invadindo bexiga, entrando na parte ginecológica. Então, gente, o que são os sinais de alarme que eu quero que vocês tenham em mente? Mudança injustificada de hábito intestinal é um. Diarreia ou prisão de ventre recorrentes, aquele paciente que intercala as coisas. Ah, mas isso aí pode ser intestino irritável? Pode, mas o intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que ter certeza que não tem algo mais grave ali. Minhas pacientinhas que têm esse diagnóstico, independente da idade, fazem uma colonoscopia inicial, para eu ter certeza que não tem nada orgânico ali causando um problema. Sangue nas fezes, pode ser de coloração clara ou mais escura, dependendo da altura que está, se está digerido esse sangue ou não. Evacuações dolorosas. Ah, pode ser fissura, pode ser hemorroida? Pode. Mas quem vai descartar isso é o proctologista. Então, é um sinal de alarme para fazer você ir ao especialista. Afinamento das fezes, flatulência em excesso. Ah, doutor, mas pode ser uma desbiose? Pode também. Mas cai tudo nisso que eu estou falando. Sinais de alarme, que tem alguma coisa errada naquele sistema ali. Desconforto gástrico, por quê? O transverso passa em cima do estômago, gente, tá? Então tem gente que acha que é problema de estômago, pode estar lá no colo. Sensação de constipação, tem que ser investigado. Pacientes com diagnóstico de constipação acima de 20 anos, eu peço colonoscopia também. Porque, além de tudo, ela é um pouco terapêutica, porque vai limpar aquele cólon para eu começar a atuar sobre ele. Perda de peso injustificada, esse é mais comum no câncer de cólon direito, aquele cansaço, tá? Então, é importante vocês saberem que a presença de um ou mais desses sinais não significa que você está com câncer, pelo amor de Deus. Só significa que é bom procurar um especialista para dar uma olhada, tá? Descartar a inflamação do cólon e outras coisas. Eu sempre falo, tanto homem quanto mulher, mas agora falando para mulher, vocês têm que ter uma ginecologista para chamar de sua, e eu acho que na ginecologista tem que ir todo ano fazer o check-up se você tem vida sexual ativa. No proctologista, a partir dos 45, tenha um para chamar de seu. Fez uma primeira colonoscopia, beleza? 5 anos, gente, para repetir. Só morre disso quem realmente não se cuida, vamos falar assim, ou que é uma doença genética muito predominante naquela família. Então, conheça-te a ti mesmo. No hábito, aconteceu alguma coisa, tenha um proctologista para chamar de seu, tenha uma ginecologista para chamar de sua. E a importância da colonoscopia, só já para terminar. A colonoscopia, não inventaram nada melhor para diagnóstico de câncer de cólon. Nas fases mais iniciais, nas fases que ainda está um pólipo, a colonoscopia virtual, o próprio sangue oculto nas fezes, pode não aparecer. E no meu exame de colonoscopia eu estou com o colonoscópio lá, na cara do gol. Eu já pego uma pinça, tiro aquilo ali, pronto.
Vem com margens livres, beleza, aquilo ali não vai te dar mais problema. Veio o pólipo, repetindo em 1 ano, não tem pólipo? 3 anos, não tem pólipo? 5 em 5 anos. Aí volta à população normal. Beleza. Eu ia te perguntar uma coisa da... essa como você falou, de 45 anos, aí se for de família de risco, eu tiro 10 anos, então? 10 anos da idade do familiar? 10 anos do caso índice, daquele que teve do caso índice. Então, é o mesmo da mamografia também. Se a gente tem um familiar de 1º grau, então do câncer de mama, a gente tira também 10 anos para mamografia. É o mesmo também. Ótimo. Vamos falar então agora do câncer de colo de útero, então. Eu fiz uma live recentemente sobre HPV e falei um pouquinho de câncer de colo de útero com as minhas pacientes, né? Mas eu vou dar uma pincelada rápida, então. Lembrando, gente, que o câncer de colo de útero, aí, mais de 99% é causado, então, pelo HPV, né? Então, prevenível, já se você usar preservativo, se você se prevenir, né? Mas mesmo com preservativo, mesmo tem como você se contaminar. Então, mesmo que você tenha prevenido, você se contaminou, desenvolveu a lesão, ele é indolente, ele vai muito devagar, ele demora muito a causar uma lesão inicial até uma lesão, um CA in situ e até ele se espalhar. Então, com preventivo, com o Papa Nicolau, citopatológico, não sei de qual região que você é, que está nos ouvindo, cada região tem um nome, o nome correto é o citopatológico, né? É aquele que a gente passa o espéculo e coleta as células. A gente consegue diagnosticar essas lesões iniciais e dar o segmento para biópsia e para o tratamento, né? Então, ele é um câncer muito lento. Com essas idas anuais no ginecologista, a gente consegue diagnosticar. Por que não dá para ficar aguardando sintomas? Porque ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, ele já está em estágios muito avançados. E o ideal é que a gente pegue justamente essas lesões muito iniciais, porque com lesões muito iniciais, a gente às vezes pode prosseguir simplesmente acompanhando, ou fazendo cauterização, ou fazendo uma conização, né, que é apenas um procedimento. Antigamente a gente retirava um cone, né, que era igual um conezinho de sorvete. Hoje em dia a gente faz um CAF. O CAF ele é quase da finurinha assim, do cabelo, a gente tira como se fosse uma faca quente passando na manteiga, assim, tira bem superficial, né? Então, não precisa necessariamente você fazer uma radioterapia, não precisa retirar o útero, né? Não precisa ir para uma cirurgia como uma cirurgia que a gente chamava a Vertime, que é a tudectomia, né? Você vai lá e arranca tudo, né? A gente não precisa mais desse tipo de coisa. Então, é um câncer que, se a gente diagnostica, ele tem aí 98%, 99% de cura, né? Então, ele é um câncer que a gente chama de indolente, lento. Com as idas de rotina, ele é muito fácil de diagnosticar, né? Muito fácil de tratar. Ele é interessante que a gente pegava ele em pacientes mais velhos, mas a gente tem pego cada vez mais em pacientes jovens. Principalmente também pelas práticas de tabagismo, né? As pacientes com uma imunidade muito baixa por conta da alimentação inadequada, da imunidade inadequada dessas pacientes, né? O HPV, se a gente tivesse uma imunidade adequada, a gente teria uma chance de se livrar do HPV muito melhor, né? Então, essas pacientes que elas não se cuidam, elas não têm uma imunidade adequada, elas não conseguem combater o HPV. Eu falo muito isso para as minhas pacientes, né? Quem que combate o HPV? Quem que mata o vírus, né? Qual que é o remédio? É o nosso corpo, é a nossa imunidade. Então, aquela paciente que tem uma imunidade tratada, uma boa imunidade, ela consegue combater esse vírus, né? Então, eu trato muito isso das minhas pacientes, né? Tratar uma imunidade, tratar esse corpo, ter um corpo bom para poder, uma boa resposta imune para esse vírus, né? Então, a importância da gente estar no ginecologista para poder... um petitico aí. para a gente poder cuidar dessa imunidade para poder combater o HPV. Se não consegue, o HPV ele vai fazer lesão e vai evoluir. Então, hoje em dia a gente tem a vacinação,
para os principais sorotipos. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem 40, a gente tem vários sorotipos, mas a gente tem 40 que podem pegar o trato geniturinário. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos uma vacina para 4 sorotipos, já está chegando para 9 sorotipos, né? Então a gente tem para o 16, para o 18, para o 6 e para o 11. O 16 e o 18 são responsáveis aí por 80% dos cânceres de colo de útero, né? Então, hoje em dia, os nossos jovens têm acesso à vacinação. Quem não teve acesso, mesmo já tendo tido relação sexual, mesmo já tendo tido lesões, vale a pena ainda se vacinar. E lembrar que não tem sintoma, não é dor pélvica, não é corrimento vaginal, não é dor na hora da relação sexual, não é odor vaginal, não é nada disso que vai te mandar ir ao ginecologista. É no exame de rotina, é naquela ida, é que a gente tem que fazer o exame lá anual com o ginecologista, quando você iniciou sua vida sexual. Importante também que mesmo a paciente que não está tendo relação sexual, ela tem que coletar. As pacientes também que são lésbicas, né? A paciente LGBT, ela tem que coletar o Papa Nicolau dela também. Esse público, ele não pode se excluir de fazer o exame preventivo dela também. A gente pega também pacientes que nunca nem tiveram penetração vaginal com lesão de câncer de colo de útero, tá? Isso é extremamente importante de ser falado. Pronto. É importante esse detalhe, porque o câncer anal, ele tem os fatores de risco muito semelhantes ao do colo uterino, né? O HPV também é fator de risco. E o câncer peniano, que tem muito a ver com higienização. Isso é bíblico, gente. Moisés, ele colocou a retirada do prepúcio porque os homens daquela época não queriam tomar banho, e aquilo ali estava aumentando o índice de câncer de pênis. Aí ele instituiu a retirada do prepúcio, colocou que é algo religioso, que você tem que fazer, justamente porque o homem ignorante daquela época não iria fazer isso de forma espontânea, né, Raquel? É interessante isso daí. Sabia que eu não sabia disso daí? Desse dado? Que ele constituiu como uma questão de higiene. Eu não tinha noção. Até isso aqui, ó. O que em estágios avançados a paciente ela pode sentir? Sangramento vaginal anormal, né? Então a paciente, quando ela tiver estágio avançado, o que ela vai ter? Ela vai ter um sangramento vaginal anormal, ela vai ter um sangramento pós-relação sexual, menstruação, então assim, menstruação muito mais longa. Ela vai ter, gente, um corrimento com odor muito fétido. Inclusive, Arips, eu não sei se você já teve contato com um paciente de câncer de colo, de útero. A gente sente quando ela entra no consultório, né? É uma coisa incrível, né? Ela entra no consultório, eu fiquei 4 meses no Araújo Jorge, aqui em Goiânia. A paciente, ela entra no consultório, você fala, é paciente de câncer de colo, né? O odor, ele é muito característico. De câncer de intestino avançado também, a gente sente o cheiro, a gente sabe. A gente sabe, né? E aí, quando a gente tem as pacientes, normalmente eu até expliquei para elas como que a gente tem no preventivo as lesões iniciais, né? Então, elas já até, minhas seguidoras, elas sabem, normalmente a gente vem no preventivo, a gente tem ou ele vem normal, ou ele vem com aquelas lesões iniciais, né? Pode vir o NIC1, que é uma lesão de baixo grau, ou então ela vem com lesão de alto grau, que é o NIC2 ou o NIC3, né? Hoje a gente tem outros tipos de alterações que vêm, mas é porque mudam tanto, né? Com o passar do tempo, né? Hoje tem o AS, que não se pode afastar lesões de alto grau. Esses dias eu dei uma aulinha para elas aqui no meu Instagram, mas foi assim, vai tanto, vai bem longe. Mas é interessante porque a gente está batendo nessa tecla e eu sempre falo também para as minhas pacientes como é importante, mesmo a gente está falando de prevenção, né? Eu estou falando de prevenção, é uma IST. É uma IST. A gente vai usar preservativo para uma IST, vai. Mesmo assim, escapuliu e ela se contaminou. Ele pode ir o preservativo, ele não cobre toda a área. Ela vai e se contamina. Ele ultrapassa a barreira, né, do preservativo.
como é que o nosso corpo ele vai combater esse vírus, né? O que a gente precisa para combater? Por que a gente... Ó, quantos por cento das mulheres têm contato com HPV durante a vida? 80% das mulheres vão ter contato com HPV durante a vida. Quantos por cento da população feminina vão ter câncer de colo? Não são 80% delas. Então, o que acontece? Que dessas 80% aí, 3%, 1%, né, vão desenvolver essas lesões. Então, assim, a gente precisa de tratar a nossa imunidade, ter substrato para poder curar, né, para poder se livrar desse vírus, né. Eu trato muito isso com as minhas pacientes aqui no meu Instagram, né, da importância da alimentação, da importância do tratamento, né, da prevenção mesmo do câncer, né, de tomar atitudes adequadas para que a gente evite o adoecimento, né, que isso é extremamente importante. Verdade. Ainda na sua área, Raquel, tem os cânceres vaginais, que também tem uma classificação nível 1, nível 2, que também tem relação com HPV, não tem? Tem também. Os cânceres são bem mais raros, né? Vaginal. Eu tenho professores meus, o doutor Aldair Novato, que ele foi presidente do CRM aqui, né? Maravilhoso, assim, que eu acho que tudo que eu sou hoje em dia, assim, eu sou fã incondicional dele. Eu acho que quem é aqui do estado de Goiás e é ginecologista é adoecido pelo doutor Aldair Novato, né? Ele fala que câncer de vagina primário mesmo, ele nunca viu na vida, né? Mas de vulva a gente vê muito, né? Nível 1, nível 2 de câncer de vulva a gente vê muito. Então, normalmente são por HPV também, né? Então, a gente pega muito essas lesões também por HPV. Então, eles dão também por contato pelo HPV. Então, que é o mesmo risco o mesmo segmento do câncer de colo, de útero, né? Maravilha. A gente, então, tem que frisar uma questão aqui, gente, que tem uma certa confusão de nomenclatura, tá? Que isso, na verdade, que a gente falou para você aqui, não é nem prevenção, é rastreio de câncer. Isso é extremamente importante. A prevenção começa antes para você parar de se expor a esses fatores que podem te causar câncer, se expor à alimentação ruim, se expor à falta de sono. Já a Organização Mundial de Saúde já colocou trabalhadores noturnos como um risco alto de câncer, de desenvolvimento de câncer. Então, atividade física, já tem muito estudo mostrando que ajuda na prevenção do câncer também. Então, prevenção é antes, tá? Então, vocês têm que estar cuidando agora. Não é, eu tenho 15, 20 anos, eu não vou preocupar com isso, não. Pelo contrário, começa a calar esses genes hoje, tá? Deixa eles lá enroladinhos nas estonas, lá não transcritos, tudo quietinho lá, não desenrolados do DNA, que aí sim, você vai ficar livre dessa doença, com certeza, né, Raquel? Exatamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente tem alguma pergunta. Acho que... Mas então não pode sol... Colocar não pode sol nos Países Baixos? Perguntaram se não pode sol. O pessoal tem que lembrar o seguinte, aí vai vir os do contra falando, mas o povo das tribos, sei lá o que, lá eles tomam sol pelados, tudo. Gente, quanto menos melanina você tem ali, menor é a sua proteção. Então são áreas que não vê sol regularmente, a chance desse contato com o raio ultravioleta ali causar uma mutação, um câncer, é muito maior. Por isso, quanto mais clara for sua pele, maior é a chance de câncer de pele que você tem. Menor é a sua proteção. Então, sim, deixa os Países Baixos tampadinhos se eles não têm costume de ver a cor do sol, não. Me mandaram esses dias uma postagem, Raquel. As pessoas lá na Califórnia tomando sol pelado, tomando sol no ânus. Perguntaram para mim se isso é saudável. Eu falei, eu acho que não.
meu ponto de vista, porque é uma área que absorve mais vitamina D. Sei lá, me mostra os estudos que fala isso, porque eu também nunca vi, não. Ó, câncer de colo é mais ou menos onde? A gente falou de câncer de colo de útero, tá? A gente falou de colo e cólon, tá? Mas eu falei de colo de útero, tá? O útero, eu acho que eu já falei para vocês aqui várias vezes, tá? Pode fazer o desenho. O útero, ele é tipo um chuchuzinho. Vocês estão vendo? Ele é tipo um chuchuzinho. Aí a gente tem a entrada da vagina, ó. Então, no fim da vagina, a gente tem essa partezinha, que é tipo um biquinho. Então, aqui é o colo do útero, tá? Era isso que a gente estava falando, do colo do útero. Então, pronto, Quais deixa eu explicar o cólon agora, para eles fala do entenderem. colo. O cólon, ele é o intestino grosso. Ele faz uma moldura no seu abdômen, tá? Tem um seco aqui no pé do lado direito, sobe, encosta no fígado, faz uma ponte solta que vem até o baço e dali desce, faz um sigma, que é o sigmoide, que liga com o reto e canal anal e ânus. Então, a gente também falou da prevenção de tudo isso para vocês. Existe algum exame obrigatório para quem pratica sexo anal? Ó, a gente já fez uma live que a gente destrinchou tudo isso, né, Raquel? Mas o sexo anal tem que ser feito com proteção, a chance de HPV é maior, dependendo de promiscuidade, dependendo de se tem lesões ou não, tem que ter cuidado para não lesionar aquela área que é uma pele muito delicada. Então, se for para falar, existe como se fosse um Papa Nicolau, entre aspas, para o ânus. Para pacientes que eu estou com suspeita de câncer, faz tipo um escovadinho dali também, eu consigo ver se tem células neoplásicas. E igual na esteroscopia, que vocês colocam ácido acético, a gente faz uma anoscopia armada. E eu consigo ver lesões pré-malignas ali e cauterizar, igual vocês também fazem no colo do útero. Acho que todo ser humano deveria fazer a colposcopia do ânus. Deve ser a anoscopia armada que a pessoa tá mencionando. E quer umas dicas finais para o pessoal, para os outros cânceres menos prevalentes? Vamos dar dica então para os outros cânceres menos prevalentes, então. Vamos lá. Faz parte do check-up, até para ver questões de hipotireoidismo, questões de doenças autoimunes, o Hashimoto, a doença de Graves, a ecografia da glândula da tireoide. Que problemas de tireoide são muito comuns em vocês mulheres. Então, vale a pena, num check-up anual, fazer esse exame. Porque de um ano para outro pode surgir um nódulo e você já está preparado, já está armado para saber se é benigno, se é maligno, tem a classificação desses nódulos. Eu também digo do câncer gástrico, né, que eu sou professor da gastroenterologia, né, da FAMP, e dei uma aula de câncer gástrico semana antes de entrar nas férias do pessoal. Eu estava apanhando do sistema, tive que gravar essa aula 3 vezes, então tá mais do que decorado na minha cabeça. Vocês têm que, pelo menos, uma endoscopia a partir dos 30 anos de idade. Você que não tem nem sintomas, porque o câncer de estômago também pode começar com pólipo. Os orientais têm uma tendência maior a ter câncer de estômago. Então é bom olhar com uma atenção diferente esse grupo étnico, tá? Que mais? Se eu esqueci? Sim. Se conhecer é a maior arma contra o câncer. Isso aí cai em tudo que eu falo aqui todo dia do conheça-te a ti mesmo. Extremamente importante, porque qualquer sintoma que aparecer de anormal na gente, a gente já vai saber apontar, né? Eu falo muito isso na... Isso é engraçado, Raquel, porque homem morre mais de câncer, de qualquer outra doença, por isso. Que vocês, mulheres, se conhecem mais, sabem o que está alterado. Homem não, homem só vai quando é algo
escancarado, ou quando alguém vira para ele e fala, isso, eu acho que é câncer. No outro dia ele está lá, entendeu? Então, vamos lá, gente, vamos parar com isso, esse machismo idiota aí, vamos fazer a colonoscopia, vamos nos cuidar, porque temos tudo para também ter uma longevidade igual das mulheres. Até a questão do câncer de mama, eu explico muito para os pacientes, porque quando a gente faz as campanhas anuais, na época do Outubro Rosa, aí começam aquelas propagandas, do autoexame das mamas, como ele deve ser feito. Às vezes fica tão confuso para a paciente, porque parece que tem uma regra a ser seguida e as pacientes elas se perdem. E eu falo, gente, não tem regra para o autoexame das mamas, até porque quando faz trabalho, às vezes elas descobriram os nódulos deitada no sofá, na hora do banho, em momentos totalmente aleatórios. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, a regra é se conheça. Tome um banho prestando atenção na sua mama. No momento que você estiver a sós, passe a mão nas suas mamas com cuidado, passe a mão nas suas axilas, levanta, olha para o espelho, eleve os braços, olha se tem, como é que seus mamilos sempre foram assim, observe a sua pele, né? Então, eu nunca falo, eu não odeio dar ordem de exames, porque as minhas pacientes no meu consultório, eu tenho espelho. Eu normalmente, quando eu vou fazer exame com as minhas pacientes, eu dou espelho para elas me mostrarem, porque eu prefiro que elas determinem como é que vai ser o autoexame. Porque quando você começa a dar aquelas regras de no sentido horário e no sentido anti-horário, você fará... Aí quando você pergunta, você faz o autoexame das mamas? Elas mentem, elas falam assim, não. Porque se for para você falar como que é feito, elas vão se perder, preferem falar que não, porque elas vão ficar constrangidas, do tipo, ela vai me perguntar como é que é, e eu não lembro exatamente como é que é. E, na verdade, o autoexame como é que você, todo mês, presta atenção na sua mama com carinho. É se olhar com carinho, é o autoexame, né? É se conhecer com carinho. É aquele momento que você tira para prestar atenção no seu corpo com carinho. É se conhecer, né? Eu acho que é só isso, assim, o autoexame, né? Então, é bom você ter tocado nisso, que frisar também que o homem também pode ter câncer de mama. Então, é raro, mas aquele nódulo que você não tinha, aquela pele que está retraída, é a mesma coisa. Quem se conhece sabe que tem alguma coisa errada ali e vai procurar especialista. Mas isso é uma dúvida que eu tenho, Raquel. Ele pode procurar um mastologista feminino? Não, é porque, na verdade, o mastologista, ele é para os dois, né? Existe o masto, ele é tanto masculino quanto feminino, né? Ele pode ir em qualquer mastologista. Então, ele vai no mastologista. O mastologista, ele não é especialista de homem e nem de mulher. Ele não é especialista só para mulher. Ele é de homem e de mulher. Maravilha. Isso. Tá bom, homens? Vocês podem ir no mastologista, que ele não é especialista só de mulher. E só para terminar com bom humor, né? Na minha parte, não tem como fazer autoexame, não, gente. Tem que ir no patologista mesmo, viu? Tem que... O que acontece com o intestino quando se faz esterectomia? Vamos lá. Isso é uma pergunta muito interessante. Acontece quando você faz a esterectomia, dependendo de como ficou esse assoalho pélvico. Os órgãos que estão ali vão se acomodar aonde tinha o útero antes. Pode gerar aderências. Então, sim, pode acontecer de mudar o hábito intestinal após uma esterectomia. Não é a regra, mas isso é uma informação importantíssima quando você estiver consultando com o proctologista, para ele saber, né, que você tem uma cirurgia pélvica, no caso, e para saber se eu preciso ou não encaminhar para uma reabilitação pélvica. Tem uma série de fatores aí que na medicina integrativa, o osteopata ajudar a soltar essas aderências para ajudar vocês mulheres. Tem muita coisa legal nessa parte. Inclusive, o seu ginecologista tem que te orientar que esse tipo de coisa pode acontecer antes de te indicar uma esterectomia, tá, gente? Isso faz parte da nossa conversa, tá? Por isso que é engraçado, quando a gente é mais jovem, né, a gente opera com um furor, né, uma animação,
eu vejo que como eu tenho operado menos, assim, sabe? Quanto tempo vai passando, como eu opero menos, como eu converso mais, como eu trato mais, né? A gente muda muito, né? Assim, como eu tenho conversado com os meus pacientes, assim, vamos evitar essa amputação, né? Eu já mudei até o termo de esterectomia, né? Eu falo, vamos evitar essa amputação, né? Vai reacomodar os seus órgãos, isso pode te dar aderência. Então, a gente vai mudando muito a nossa conversa, assim, é uma coisa que deve ser orientada, né? E realmente foi uma coisa extremamente importante, a osteopatia, a fisioterapia pélvica, né? As pacientes que têm, por exemplo, endometriose, a osteopatia, a fisioterapia pélvica, elas são extremamente importantes para a liberação dessas aderências, né? Ajudam muito, às vezes, nessas pacientes que têm um intestino, essas aderências intestinais. Isso é muito bom mesmo. Eles pediram um resumo dos exames que a gente falou de rotina. E tá acabando nossa live. Vamos fazer esse resumo aí, que a gente tem que acabar com ela antes que o YouTube ou coisa que derrubar a gente. Pronto, vamos lá. Da minha parte, eu creio que faz parte de um check-up. Isso é importante, até terminar falando isso mesmo. Gente, marcador tumoral é para acompanhar paciente que já teve câncer. Pode ser que eu peça, venha alterado, vai mais assustar do que realmente informar. Eu evito muito CA199, CA125, o CEA. Tem que ser um caso muito específico ali para a gente pedir. Agora, importantes, da minha área, colonoscopia a partir dos 45, uma endoscopia a partir dos 30, uma ecografia da tireoide. Eu acho que tireoide mulher pode ser com ela jovem mesmo, acho que dependendo do sintoma, eu já pediria, porque é um órgão-alvo, aí de todo mundo que tem problema intestinal tem que dar uma olhadinha na tireoide. Então, da minha parte, acho que são esses. E da sua, Raquel? Preventivo, né, gente? Ou Papa Nicolau, ou citopatológico, né? Depende da região que você tiver. A partir do momento que você iniciou aí a sua vida sexual, né? E o que a gente falou dele, a mamografia, eu vou falar pela Sociedade Brasileira de Mastologia, por conta da quantidade de câncer de mama que nós temos no nosso país. Nós temos 25% de câncer de mama em mulheres a partir de 40 anos. Estou falando de Brasil. A partir, então, dos 40 anos, mamografia, tá? Isso eu estou falando Brasil. Então, mamografia a partir dos 40 e o citopatológico a partir do início da vida sexual, tá bom? Lógico que por Ministério da Saúde, Instituto é um pouco diferente, mas nós estamos falando de uma medicina um pouco mais personalizada para vocês, tá bom? Pronto, e a colonoscopia aos 45. E a colonoscopia aos 45. Falando da sociedade mais especializada, que está embasando na americana, que é o sírio-libanês fala 45 já, a sociedade brasileira ainda fala 50, mas eu vou com o sírio-libanês, que é onde eu fiz minha pós, 45. Tem o Ministério da Saúde pede para fazer mamografia aos 50, mas ainda a Sociedade Brasileira de Mastologia pede para fazer aos 40. Eu tenho seguido ainda a Sociedade Brasileira, porque, poxa, são 25%. Você imagina se deixar 25% de mulher de 40 aos 50 anos sem diagnóstico. Para mim, isso é impensável. É impensável. Com certeza. É isso. Olha, muito obrigado por mais essa live maravilhosa. Estou aguardando o meu convite para a gente falar lá logo no seu programa. Tá Pronto, bom? eu vou te entrevistar para o meu podcast. Pode preparar aí, que vai ser legal. Gente, eu queria agradecer muito, então, a todo mundo que participou. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram. E é isso. Muito obrigada a todos, tá? Mas que live maravilhosa, assim, aprendi muita coisa, já vou mudar muitas rotinas no meu consultório, acho que isso foi o mais interessante para mim, assim, já vai me trazer
mudanças importantes para a rotina das minhas pacientes. Isso que vai ser mais importante, como minhas pacientes vão ganhar. Eu acho que muita gente também vai ser importante para as pessoas que ouviram aqui, né? Então, muito obrigada mesmo, Elis, pelo papo de hoje, tá? Ó, Gratidão. beijo na Paola, até mais, viu? Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.